Quando a gente pensa em dívida, o que vem na cabeça? Dinheiro, né? Planilha, juros, aquela coisa toda. Mas e se eu disser que para alguns dos textos mais antigos do mundo, o buraco era muito mais embaixo? Vamos explorar como essa visão antiga sobre o que devemos uns aos outros pode, olha, surpreender bastante. E talvez a dívida mais importante de todas não tenha absolutamente nada a ver com grana. E olha só, tudo começa com essa frase aqui. Parece simples, mas é a base de tudo. Dai, pois, a cada um o que lhe é devido. E não estão falando só de pagar boleto, não. Essa ideia é a chave, sabe? Para a gente entender a dívida como uma rede de responsabilidades que conecta todo mundo. É uma obrigação moral que, nossa, vai muito além do financeiro. Então, vamos lá. Qual seria a dívida mais fundamental de todas olhando por essa lente? Pensa aí. Não é um empréstimo no banco, não. É uma coisa muito, mas muito mais direta. O salário de um trabalhador. E a gente vai entender por que isso era levado tão a sério. A lógica aqui é bem simples: pagar as pessoas pelo trabalho delas e pagar em dia. Sabe, atrasar o salário de alguém não é visto como, sei lá, um problema de fluxo de caixa, um erro administrativo. Não, por essa ótica é uma falha moral das grandes, uma ofensa bem grave. E a urgência disso é impressionante. A ordem é muito clara: pague o trabalhador no mesmo dia, antes do sol se pôr. A lógica por trás é forte, né? O sustento da pessoa depende daquilo. E o ponto principal é que o texto deixa claro que o grito de alguém que sofreu uma injustiça não fica no vácuo. Ele vai direto para cima. E aqui, a linguagem fica ainda mais potente. O salário que foi segurado, que não foi pago, ele não é uma coisa parada, um objeto. Ele é personificado. O texto diz que o próprio dinheiro clama, ele grita. É uma imagem, assim, impressionante, né? A própria injustiça ganha uma voz que exige ser ouvida. E olha, para não deixar nenhuma dúvida do peso disso, dá uma olhada com quem as pessoas que oprimem os trabalhadores são colocadas. Na mesma categoria: feiticeiros, adúlteros, gente que mente sob juramento. Isso aqui mostra que, de novo, não é um errinho de gestão financeira, é uma falha moral muito séria. Então, pagar pelo trabalho é, sem dúvida, a dívida número 1. Ok, mas a ideia de dívida não para por aí. Agora, o conceito se expande. Ele sai do campo do dinheiro, dos contratos, e começa a entrar na área da responsabilidade. Sabe? A responsabilidade que a gente tem pelas consequências do que a gente faz. E aí que entra o conceito de restituição. É basicamente o seguinte: se alguém sai no prejuízo por causa de uma ação sua, seja por descuido ou de propósito, pronto, uma nova dívida foi criada ali. Só que não é uma dívida de dinheiro emprestado, e sim uma dívida de compensação, de consertar o que foi quebrado. E os exemplos práticos disso são muito claros. Se você acende um fogo e ele se espalha para o campo do vizinho, a responsabilidade é sua. Se o seu animal come a plantação de outra pessoa, você tem que compensar, e com o melhor que você tem. A regra é simples: causou um dano, nasceu ali a dívida de consertar, de fazer a outra pessoa inteira de novo. E é a partir daqui que o conceito fica ainda mais abstrato. A gente vai saindo do mundo imaterial e entrando no campo das obrigações que são puramente morais e sociais. A ideia de dever também se aplica aos negócios. Existe uma linha bem fina entre o que é uma negociação justa e o que é exploração. Por exemplo, cobrar juros abusivos de alguém não era visto só como um mau negócio. Era visto como uma forma de criar uma dívida moral, sabe? Se aproveitar da fragilidade de outra pessoa. E essa proibição da usura, que nada mais é do que cobrar juros extorsivos entre pessoas da mesma comunidade, é o exemplo perfeito. Não é só uma regra de finanças, é uma regra social. A ideia era evitar que a dívida se tornasse uma arma, uma ferramenta de opressão, para proteger a própria comunidade. E aqui a ideia dá um salto que é realmente surpreendente. A obrigação de pagar o que é devido vai até mesmo para os inimigos. Dá uma olhada nos passos. Encontrar o animal perdido de um inimigo e devolver não é uma sugestão, é uma obrigação. Ajudar o animal dele se estiverem apuros também. É como se existisse uma dívida de humanidade entre as pessoas que está acima de qualquer briga ou sentimento pessoal. E este quadro resume perfeitamente essa jornada, né? A gente começou ali no campo material, salário, bens, restituição, e foi caminhando para o lado abstrato,
o conceito de dívida foi crescendo para incluir coisas que a gente não pega na mão, mas que são essenciais: honra, respeito, justiça e até a bondade. Ok, e tudo isso nos leva a uma conclusão que, sinceramente, é surpreendente. Depois de tanta ênfase em pagar todas as dívidas, o pensamento final parece ir na contramão de tudo. Então vamos pensar. Se a regra é pagar absolutamente tudo o que se deve, dinheiro, responsabilidade, honra, respeito, ajuda, tudo, qual seria a única dívida que pode sobrar? Qual é a única dívida que, na verdade, a gente é até incentivado a carregar para sempre? E a resposta está aqui. A única dívida que a gente deve ter é a do amor. É a única conta que nunca pode e nem deve ser quitada. É uma obrigação que não acaba, de cuidar uns dos outros. É um lembrete de que, no fim das contas, a nossa maior responsabilidade é esse débito infinito de compaixão e de humanidade.